Muito feliz por vocês estarem aqui, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê cadeiras vazias, a gente sente que está faltando alguém, não é verdade? Não é verdade? Muitas pessoas não puderam vir ou deixaram de vir nessa noite, e o nosso coração fica com saudades, né? Nosso coração fica apreensivo. Onde está fulano? Onde está ciclano? Por que não estou vendo ele na igreja hoje? Por que ele não veio? E nós devemos sim nos preocupar uns com os outros. Amém? Quero compartilhar uma palavra com vocês hoje, algo que o Senhor tem falado no meu coração nesses dias, já tem falado comigo, na verdade, há um bom tempo. Nós todos temos percebido isso, e hoje eu quero compartilhar com vocês sobre este tema. O tema é foco em Jesus. Amém? Nós precisamos ter foco em Jesus, nós precisamos focar. Não sei se é o motivo de algumas cadeiras estar vazias, talvez não, mas precisamos ter foco no Senhor, principalmente nesse tempo, principalmente nesses dias. Você que já está na igreja há algum tempo, e você também que chegou na igreja há pouco tempo, há uma necessidade de focar em Jesus, porque os dias estão passando muito rápido, o tempo está passando muito rápido, não sabemos qual será o dia de amanhã. O Senhor Jesus ele está voltando. Desde quando eu comecei a ouvir falar sobre Jesus, desde quando eu comecei a ler a Bíblia, desde quando eu aceitei Jesus nesta igreja, eu tenho ouvido os pregadores dizendo que Jesus está voltando. Então, a cada dia que passa, está mais próximo a vinda do Senhor Jesus. E isso nos faz refletir que nós precisamos precisamos focar no Senhor, naquele que é o Salvador, naquele que pode todas as coisas. Amém? Aquele que pode suprir todas as nossas necessidades, aquele que pode garantir a nossa salvação, aquele que pode nos pegar e levar para a glória, para morar com Ele no céu. Amém? Então precisamos foco no Senhor Jesus. É algo que nós precisamos treinar e treinar muito. Por exemplo, citar aqui o exemplo de uma corrida, onde há vários atletas. Por exemplo, a corrida que tem aqui na Pampulha. Como é que acontece ali? Por exemplo, há vários grupos de corredores, tem corredor profissional, tem amadores também, mas a gente vê que há vários grupos ali que saem da linha inicial, do ponto de partida, saem juntos. Todo mundo sai junto, aquele grupo sai junto, Mas só que não chegam todos no final ao mesmo tempo. Muitos chegam, muitos também não chegam, mas também os que chegam não chegam juntos. Alguns chegam, outros chegam minutos depois, outros chegam quase uma hora depois, não é assim? Saem juntos, mas não chegam juntos, e alguns nem chegam. Então, isso mostra que precisamos ter foco. E falando sobre essa corrida, então, esse exemplo, o que acontece? Há muitos que não conseguem chegar na linha final. Por que não chegam? Às vezes, não chegam porque a pessoa não se preparou para a corrida, não teve foco, não se preparou. Às vezes a pessoa para no meio do caminho, começa a correr alguns metros e desiste porque talvez esqueceu de levar água, esqueceu de se hidratar. Alguns começam a correr, vai correndo, passa na frente, mas daí a pouco, o cansaço, a falta de ritmo, de treino, de condicionamento, o faz ficar abatido, então ele para pelo caminho. Há alguns também que não se alimentam direito, de forma adequada para aquela competição. Há alguns que não têm o calçado adequado, então não conseguem correr. E há alguns que não treinam mesmo, não focaram em nada, então começam a correr e dali poucos metros já para pelo caminho. E há aqueles que, apesar, não sei se vocês já assistiram essa corrida ali da Pampulha,
Mas há vários grupos, equipes de apoio ao longo do caminho, que ficam apoiando, oferece uma garrafinha de água, fica batendo palma, incentivando, vamos lá, você consegue, nós estamos juntos, e aplaudindo e dando forças, vai, falta pouco, completa nessa volta, completa nessa competição, não importa que posição você chega, o importante é chegar, muitas pessoas incentivando, mas tem corredores ali que nem sequer olha para os apoiadores, ele olha só para si mesmo, fica fechado. E tem corredores ali que nem água aceitam da equipe de apoio, às vezes água é de graça para ele se hidratar, tem pessoas ali que recusam, Por isso, acabam parando no meio do caminho, nem completam a volta. Sabe o que é isso? Falta de foco. A pessoa precisa ter foco. Talvez ela não vai chegar em primeiro lugar, mas ela precisa completar. Tem que estar focada, tem que fazer o seu melhor, tem que se esforçar, concentrar. Isso se aplica na nossa vida, com certeza. Nós também corremos, a nossa vida é uma corrida. Talvez a gente tenha saído junto do ponto de partida, talvez alguns saíram depois, não importa, mas precisamos chegar todos. A nossa intenção é ir para a glória, não é isso? Subir todos para a glória com o Senhor, não é? Então nós precisamos focar, o que é que nós queremos, qual que é o nosso objetivo, por que vimos à igreja, por que vimos para o culto de louvor e adoração, por que ouvimos o pregador, por que participamos dos eventos. Precisamos ter foco, focar naquilo que realmente é importante para as nossas vidas. Mais uma vez, que bom que vocês estão na igreja, que bom que vocês estão na casa do Pai, porque estão focados. Permaneçamos dessa forma, amém? Aleluia! Não fique desanimado, mas fique animado na presença do Senhor. Então nós corremos para alcançar uma coroa que dura para sempre. Isso é muito sério. Corremos uma corrida que vai nos levar para a glória. Se chegarmos ao ponto final, à linha de chegada, vamos para a glória com o Senhor Jesus. Então precisamos de foco, precisamos ter foco. Focar é direcionar a atenção ou concentrar-se em algo, não é isso? É você definir um ponto e focalizar, ir naquela direção, você estar concentrado. É você dizer assim, olha, eu quero chegar lá no alto daquela serra, daquele monte, então o meu foco é chegar lá. Eu vou subir correndo, andando, vou pegar trilho, mas o meu foco é chegar lá em cima. Eu quero chegar lá. Eu quero construir uma casa própria, então é o meu foco, meu objetivo. Eu vou focar na minha casa, construção, e vou começar a construir. Estou visualizando a casa pronta, pintadinha, com a chave lá na porta, toda mobiliada. Eu estou focando, mas eu começo a construir com tijolos. Aí chega um irmão e fala assim, nossa, mas o cimento está muito caro. Não tem problema, vamos continuar. Mesmo que atrase um pouquinho, mas o meu foco é a casa. Vamos mexendo, vamos trabalhando. Se dá para comprar 2 sacos de cimento, é 2. Se dá para comprar um, é um hoje, o outro vai outro dia. Mas vamos continuar. Isso é estar focado. Amém? Quem quer formar na faculdade, o que é que ele tem que fazer? Tem que focar nos estudos. Senão ele vai lá na faculdade gastar dinheiro à toa, gastar tempo, Ele tem que focar nos estudos para ele formar numa faculdade, É ou não é? Os meninos aí que estão estudando aí, se não concentrar, não chega. Se for na onda daqueles grupinhos que fica lá na porta da faculdade, naquelas conversinhas, naquelas ofertas ali, que não te levam a lugar nenhum, você também não vai a lugar nenhum. Mas é necessário focar naquilo, no seu objetivo, naquilo que você busca. Amém? Quem busca um emprego tem que focar no emprego. Eu preciso trabalhar, então você não está em posição de escolher, você tem que ficar atento às oportunidades. Aquilo que aparecer de emprego, a porta que abrir, você tem que encarar, porque você está focado, você precisa de um emprego. Amém? Aleluia? Estou certo ou estou errado nessa colocação?
Quem tem sonhos, focam e trabalham para realizá-los, né? Trabalha em busca do seu sonho, está focalizando. Então nós temos que focar. A pessoa que é determinada, né, e que tem foco em algum objetivo, ela tem mais chances de conseguir alcançar esse objetivo. Vocês sabiam disso? É claro, isso é uma verdade, todo mundo sabe disso, né? A pessoa que é determinada e que tem foco, focada, esforçada, essa tem mais chance de alcançar. Agora, aquele que não faz esforço nenhum, né, que se perde pelo caminho, que não tem compromisso, dificilmente ele vai conquistar o seu sonho. Vamos ver aqui alguns exemplos bíblicos, né, de pessoas, de profetas, né, que tiveram foco e foram bem-sucedidos, foram abençoados, completaram sua missão com êxito. Por exemplo, todo mundo conhece Moisés. Moisés, né, focado no chamado do Senhor, libertou o povo de Israel do Egito. Moisés foi né, que estava lá cuidando das ovelhas no deserto. O Senhor chamou ele através, né, o Senhor apareceu lá na sarça, né, queimando, ardendo no fogo, e chamou Moisés, falou com ele: você vai e vai libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E Moisés, focado, né, no chamado do Senhor, ele foi. Em nenhum momento ele deu ouvidos, né, às pessoas contrárias. E olha que ele enfrentou a dureza de Faraó, né, enfrentou todo o poder do exército ali de Faraó, do Egito. Mas Moisés manteve-se focado, e milhões de pessoas ali, né, saíram da escravidão e foram rumo à terra de Canaã. Outro exemplo é o exemplo de Pedro, o apóstolo Pedro. Pedro focou em Jesus e o que é que aconteceu? Ele andou sobre as águas. Todo mundo conhece a passagem, né? Os discípulos estavam ali no barco, indo para o meio do mar à noite. Jesus, depois de ter orado lá no monte, Jesus foi ao encontro deles andando sobre as águas. E Pedro apareceu lá para os discípulos, né, chegando, aproximando do barco, e eles assustaram, achando que era um fantasma. E Pedro falou: Senhor, se és tu mesmo, né, me manda ir ao teu encontro, né, permita que eu vá ao teu encontro. E Pedro ficou olhando para Jesus, focado nele, querendo ir. E o que aconteceu? Ele andou sobre as águas, porque estava focado em Jesus. Olha o poder que há quando a pessoa está focada em Cristo. Amém? Você está focado em Cristo? Amém? Se não está, focaliza a partir dessa noite, em nome de Jesus. Focaliza, estabeleça como prioridade. Outro que focou foi Zaqueu. Todo mundo também conhece a história de Zaqueu, né? O publicano. Zaqueu, ele queria conhecer Jesus. O foco dele é ver quem era Jesus. Então ele era baixinho, pequenininho, aquela multidão apertando Jesus. Ele teve uma ideia, né? Subiu numa árvore para lá de cima olhar Jesus e ficou olhando. Mas ele focou tanto em Jesus que o Jesus falou assim: ô Zaqueu, hoje eu vou para sua casa. Vou ficar na sua casa hoje. Vou lá jantar com você, ceiar com você. E o que aconteceu? A salvação entrou na casa de Zaqueu, porque Zaqueu focou em Jesus, a ponto de subir numa árvore, a ponto de as pessoas ficarem rindo dele, mas ele estava focado. Ele era um homem rico, né? Um publicano, um servidor, né, do Estado, do governo, né? Era uma pessoa que tinha posses, mas ele estava focado, ele queria ver quem era Jesus, havia um interesse em Jesus. Outro foco também, o cego de Jericó. Ele era cego, mas como que ele focou? Porque ele ouviu que Jesus estava passando. Então, apesar dele ser cego, né, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele começou a gritar. As pessoas: fica calado, só fica quieto, silêncio. Ele começou a gritar, o foco era Jesus. Então ele começou a gritar: Jesus, 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 até que Jesus veio e curou o cego de Jericó. Amém?
mesmo cego, ainda assim ele focou em Jesus. Outro, o aleijado que estava na porta do templo chamado Formosa, pedindo esmolas. Quem estava indo para o templo orar era Pedro e João. E esse aleijado, esse coxo que estava ali, esse manco, pedindo esmolas, pediu esmola para Pedro e João. O que Pedro disse? O que Pedro disse lá na passagem? Está em Atos 3:5, tá? O que diz lá? Que Pedro olhou para ele e falou assim: olha para nós, olha para mim e para João. Não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Levanta e anda. Então, quando Pedro falou com esse aleijado, olha para nós, o aleijado olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Olhou na esperança de receber. Focou em Pedro. E então ele levantou e foi curado. Amém? Precisamos focar em Jesus, olhar para Jesus, esperando receber alguma coisa. Nós temos que crer, temos que querer receber. Aleluia. Por outro lado também, mais 2 exemplos aqui. Adão e Eva estavam focados em Deus lá no Jardim do Éden, focadíssimos no Senhor, andando em comunhão com Deus, alimentando os bichinhos, dando nome, trazendo um relatório no fim do dia. Mas o que aconteceu? Quando desviaram o foco, que era do Senhor, para a serpente, dando ouvidos a vozes estranhas, o que aconteceu? Eles conheceram o pecado. Estavam focados no Senhor, mas quando tiraram o foco, o pecado entrou na vida deles e atingiu toda a humanidade. Isso é muito sério. Outro exemplo ainda, o profeta Elias. O profeta Elias também era um homem focado em Deus, era um profeta focado no Senhor. Grandes coisas ele fazia por causa da sua intimidade com o Senhor naquele tempo. Mas o profeta Elias, ele desviou o seu foco quando recebeu a ameaça de Jezabel. E aí tirou os olhos, o foco do Senhor, e pôs o foco nas ameaças de Jezabel. Aí entrou o medo. E Elias fugiu para uma caverna e desejou a morte. Falou: Senhor, eu quero morrer. Mas o Senhor não deixou. O Senhor o restaurou. Então veja que Elias também estava focado, mas quando ele tirou o foco de Deus e colocou o foco nas ameaças de Jezabel, ele teve problemas. Ele chegou a pedir a morte. Teve medo. Então precisamos focar em Deus, focar no nosso Senhor Jesus. Amém? Focar no Todo-Poderoso. Precisamos olhar para Ele, senão nós não vamos conseguir caminhar. O mundo de hoje, tempo que nós vivemos, é um mundo que tem um ritmo muito acelerado, não é? Um ritmo muito acelerado, muita correria. Você não consegue focar em nada nesse mundo, Às vezes você fala assim: olha, eu vou focar nisso aqui. Aí você está focado ali, trabalhando ali, de repente o governo muda a lei, Opa, agora mudou a lei da aposentadoria. Aí você estava programando sua aposentadoria, agora já mudou. Olha, eu vou ganhando um dinheirinho aqui, eu vou guardar meu dinheiro na poupança ali. Aí o governo mexe na taxa de juros, te atrapalha. Você faz planos, nesse mundo, e o mundo muda os planos. Então nós vivemos num ritmo muito acelerado, O mundo que sempre está nos exigindo atenção aqui, atenção ali, atenção lá, está sempre te puxando. E isso é muito perigoso, porque nós somos cristãos, tem que estar o nosso foco em Cristo. Amém? Os problemas dessa vida, as discussões dessa vida, nós temos que tomar cuidado para não desviar o nosso foco, de Jesus para essas coisas. Nós não podemos ficar apavorados. Amém? Glória a Deus. Vou voltar a minha página aqui. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nos dias de hoje é muito fácil
ficar envolvido na rotina diária. Essa é uma verdade, a nossa rotina diária. Tem que levantar cedo, tem que levantar 6 horas, tem que levar o menino para a escola, tem que voltar, tem que ir para o trabalho, tem que voltar, bater o cartão, depois tem que voltar de tarde lá, resolver isso, resolver aquilo, pagar a conta, volta, vá no supermercado, é muita coisa. Então, né, a rotina diária, né, ela nos envolve de uma maneira, assim, muito rápida, de uma maneira muito sutil, e isso pode, né, fazer com que nós venhamos a tirar o foco de Jesus e colocar o foco na nossa rotina. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Não podemos nos distrair e perder de vista o verdadeiro propósito na vida, que é amar e adorar a Deus. Amém? Esse é o nosso propósito, amar e adorar ao Senhor, não perder o foco nunca, jamais perder o foco. Amém? Claro, nós temos problemas, temos questões para resolver, mas Jesus em primeiro lugar. Sem Jesus nós não conseguimos resolver nada, sem Jesus nós não avançamos em nada. Vocês entendem? Às vezes, né, algo que parece que você consegue fazer sozinho, se não tiver Jesus, pode dar errado. O inimigo pode interferir, pode estar errado. Então, o foco primeiro é em Jesus. Disso depende as nossas vidas, depende a nossa saúde. Obrigado, irmão. Disso depende a nossa salvação, o nosso relacionamento com Deus. Foco com Jesus. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque nesse mundo de correria, se a gente der bobeira, a gente acaba desviando do foco, né? Não vou citar nomes, mas quantas pessoas já passaram aqui nessa igreja, quantas pessoas já estiveram conosco, né, nos nossos encontros, né, nas nossas reuniões, nos nossos eventos, e hoje não estão. Quantas pessoas perderam o foco? Então nós precisamos vigiar, para nós também não perdermos esse foco. Aleluia! Glória a Deus! As Escrituras nos dizem que devemos correr nossa corrida com os olhos focados em Cristo. Mídia, coloca ela para nós, por gentileza, Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Amém. Lá, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Só até aqui, olha lá. Tendo os nossos olhos fitos, ou seja, focados em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então é nele que tem que estar nossos olhos, né? Deixa a multidão de pessoas, né? Deixa o pecado que, né, quer te envolver de lado e foca, olhos fitados em Jesus. Essa é a nossa corrida, né? Vocês entendem? Nós estamos numa corrida? Estamos correndo, nós estamos correndo. É uma corrida, é uma competição. Ganha não é quem chega primeiro, ganha é quem chega. É quem chega. Amém? Uns chegam hoje, outros chegam amanhã. Nossos pais talvez vão chegar primeiro, nossos filhos talvez vão chegar depois, talvez, né? Mas vão chegar, nós precisamos chegar. Não podemos parar no meio do caminho, né? Não podemos parar porque não treinamos. Não podemos parar porque os nossos calçados não eram adequados. As nossas sandálias, né, não eram adequadas. Não podemos parar porque não alimentamos direito da palavra de Deus, né? Então nós não conseguimos correr porque não alimentamos direito, porque não bebemos a água do Espírito. Não bebemos a água, então, né? Nós precisamos correr essa corrida. Aleluia. É assim que deve ser, focado em Jesus. Por quê? Porque Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então é correto focarmos em Jesus, porque Jesus, Cristo, Ele é o cabeça, e nós somos o corpo. Então nós temos que obedecer a cabeça da igreja é Cristo. Nossos olhos têm que estar nele, não é nas adversidades, não é no tempo de hoje, não é
de acordo, né, com as correntes que estão aí, né, nesse tempo. Temos que andar de acordo com a cabeça que é Cristo. Amém? Por isso, focados nele. Seguir Jesus não significa abraçar o mundo de facilidade, de forma alguma. Seguir Jesus não é um caminho de rosas, não é um mar de rosas, não é só facilidade, não. Ao contrário, muitas vezes as coisas ficam bem mais difíceis, porque o caminho que o Senhor Jesus aponta para nós, ele é um caminho estreito. Mateus capítulo 7, verso 13, Jesus fala que o caminho é um caminho estreito. Coloca ela para nós. Mateus capítulo 7, verso 13, olha lá. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. O próximo. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém? Então estreita é a porta, por isso precisamos estar focados. Focado, porque a porta que leva à perdição, ela é larga, tem muitos entrando, tem multidões entrando por ela, mas a porta estreita é mais difícil. Então não é fácil, né, seguir por um caminho de facilidade estando em Cristo. Teremos tribulações, teremos problemas, como qualquer um outro, mas a diferença é que o nosso foco é Cristo. Amém? Essa é a diferença, né? Se a jornada estiver pesada, mantenha o seu olhar firme em Jesus e Ele vai te salvar. Esse é o diferencial. Quando as coisas apertam, nós temos Jesus, nós temos a quem recorrer, nós temos aonde buscar, né, orientação que é na palavra, nós temos a oração para falar com o Senhor. Senhor, está difícil, e o Senhor estende a mão e nos ajudam. Amém? Aqueles que entram pela porta larga, que é a perdição, quando precisam de ajuda, não tem aonde procurar. Nós temos, a diferença é essa. Nós temos Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos, sabe, proteger o nosso coração e a nossa mente do desânimo. Proteger a nossa mente e o nosso coração do desânimo, da tristeza, da dúvida, né? Recusando, se necessário, as opiniões alheias sobre decisões que você poderá tomar. Como que eu vou proteger a minha mente e o meu coração? Estando focado em Jesus, focado nele. É assim que eu vou proteger a minha mente e o meu coração. Sabe por quê? Muitas vezes, se você for, né, ouvir as pessoas vão te dar um conselho errado. Muitas vezes a pessoa vai falar assim, olha, vai lá e faz o mesmo. Às vezes, né, um marido, uma esposa fala assim, nossa, fiquei sabendo que o meu marido está me traindo, o que você me aconselha? Ou irmão, alguém, fala assim, faz também, desconta, vai lá e desconta. Às vezes vai te dar uma orientação errada. Mas quando estamos focados em Cristo, a nossa orientação está na palavra de Deus, amém? Aqui não há orientação errada, aqui é a palavra de Deus, a vida, para tudo que você pensar, desde uma oração, né, quando você pede ali, Senhor, cura o câncer de uma pessoa, Deus pode curar, até quando você fala assim, Senhor, eu vou comprar uma blusa vermelha ou amarela, o Senhor também pode orientar, se você compra vermelho ou amarela, tanto nas coisas simples, nas coisas que parecem, né, impossíveis, Jesus pode nos ajudar. Então por isso precisamos focar nele, né, proteger a nossa mente e o nosso coração. Amém? Não deixe, né, o mundo, né, as situações externas invadir o nosso coração, encher de dúvida o nosso coração, assim como a serpente encheu o coração de Eva. Não deixe, mas foco em Cristo. Aleluia. Então se necessário for, né, deixe a multidão em sua volta, né, deixe, né, todas as ofertas de fora e foque no Senhor, busque ao Senhor. Quero falar um pouquinho sobre o exemplo de Pedro que andou sobre as águas, Mateus capítulo 14, verso 23, vamos voltar lá e ler esse trecho. Diz assim, Mateus 14,
23. 23. Isso. Tendo despedido a multidão, Jesus subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aleluia. Esse trecho aqui fala, todos conhecem, sobre aquela passagem quando Pedro andou sobre as águas, Veja bem, Pedro estava ali, de repente, Jesus vem andando, e eles levam um susto a princípio, mas quando Jesus diz: não tenha medo, sou eu, o que Pedro diz para Jesus? Se és tu, Senhor, mestre, me deixe ir até o Senhor. Pedro queria ir até Jesus. Neste momento, Pedro estava focado no mestre. Ele não estava olhando mais, sabe o que? O vento, as ondas. Ele não estava olhando o mestre. Com certeza Pedro estava encantado. Como que esse homem está em pé em cima da água? E ele deve ter pensado: eu quero andar também em cima da água, igual o meu mestre. Se o meu mestre anda, eu quero andar. E eu creio que Pedro, ele teve a ousadia de andar sobre as águas como o mestre estava andando. E qual foi a resposta de Jesus? Então vem. Você já teve essa ousadia de querer ser como Cristo? Acho que não, Mas Pedro fez certo. Ele teve uma ousadia, mas ele estava certo, porque Jesus permitiu. Então vem. Ele queria ser como Jesus, poder andar sobre as águas. Então Jesus falou: venha. E enquanto Pedro estava focado no mestre, ele andou sobre as águas. Talvez nem percebeu, mas estava andando sobre as águas. Foco em Jesus. Quando focamos em Jesus, fazemos coisas impossíveis. Amém? Eu me lembrei aqui agora de uma vez que a gente estava no encontro com Deus. O pastor Elton não está aqui não, mas ele ia lembrar. Não sei se algum dos irmãos estava aqui nesse episódio que eu vou contar, você vai se lembrar. Estávamos no encontro com Deus uma vez e tinha um pessoal da cozinha e tinha X pessoas. E aí a pessoa que estava na cozinha, que era o Vaguinho, o chefe da cozinha lá, falou assim: ô Alex, deixa eu te falar, você que está coordenando aí, a carne não vai dar para todo mundo, eu já contei os pedaços, não vai dar, nós estamos com um problema sério. E aí eu fui lá e falei assim: ô pastor, chega aí, nós estamos com um problema sério. O cozinheiro lá fez as contas, não vai dar, não tem jeito de sair, não dá tempo de comprar carne, e agora? Ele falou assim, pensou um pouquinho e falou assim: vamos orar. E orou em cima das panelas, e a gente continuou o encontro. Ninguém foi comprar nada e descansou. Na hora do almoço, todo mundo comeu, alguns repetiram, igual eu, que sempre repito, repetiram, e sobrou carne na panela. Amém? Sobrou alimentos ali, carne, sobrou. E a gente tinha contado, realmente não dava. Então, quando o foco está em Jesus, fazemos coisas que muitas das vezes a gente nem percebe, coisas sobrenaturais. Acredito que Pedro, não percebeu que estava andando sobre as águas, porque os olhos estavam em Cristo.
Mas quando ele reparou no vento, aí ele tirou, imagina ele olhando lá para Jesus, aquele leão bonitão lá, leão da tribo de Judá, né? Pedro está olhando para ele, e de repente, ventando muito, ele repara, resolve olhar para ver as ondas. Tirou o foco. O que aconteceu? Ele começou a afundar. E é isso que acontece, quando a gente tira o foco de Jesus. A gente começa a afundar, as coisas começam a dar errado, os imprevistos começam a acontecer, as coisas começam a sair do controle. Não é verdade? Pedro então começou a afundar. E aí Pedro faz outra atitude interessantíssima e fala: Senhor, me salva. Ele pede para a pessoa certa: Senhor, me salva. E Jesus estende a mão. Alguém na célula, nossa, há alguns dias estava falando sobre Pedro, falou assim: mas por que Pedro não nadou? Porque ele sabia nadar, e sabia mesmo, porque Pedro é pescador, ele lançava redes no mar. Então Pedro nadava, ele pulava lá no mar e tirava a rede toda hora. Pedro podia nadar, ele não precisava afundar, ele podia tentar resolver por si próprio, né? Ele sabia nadar, nadava para o barco, ou então falava com os amigos do barco: opa, estou afundando, me ajuda aí, joga uma corda, joga a boia. Mas não, Pedro pediu para Jesus: Jesus, salva-me. Pedro entendeu: opa, tirei o foco de Jesus, por isso estou afundando. Ele não analisou da forma natural, da forma terrena, da forma racional, mas Pedro sacou rapidinho: opa, isso é espiritual, eu saí do foco, Senhor, salva-me. Jesus pegou ele pela mão e puxou ele de volta. Amém? A importância de estarmos focados no Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Então Pedro teve essa ousadia. Isso mostra quando Pedro começou a afundar ali, porque desviou o olhar, né, de Jesus para os problemas, para, né, ali aquela tempestade, né? Isso significa que tomar Jesus como modelo significa enfrentar grandes contrariedades e fortes oposições. Interessante que Jesus, quando ele falou com Pedro: então vem, Jesus não parou o vento, não. Ele parou o vento, ele acalmou o mar para Pedro vir no caminho de rosa? Não. Ele falou: vem. Então Pedro teve que andar dentro da situação ruim que estava. Então, focar em Jesus, às vezes vai ter turbulência, mas precisamos manter o foco. Jesus não refrescou para Pedro, não, né, pastor Deus? Ele não refrescou para Pedro, falou: então vem, você quer vir até mim? Então você vem. E ele foi andando sobre as águas e vento batendo. Ele não refrescou. Mas depois que eles entraram no barco, aí o mar acalmou. Então seguir Jesus não é o mar de rosa, né? As contrariedades, as fortes oposições vão acontecer, sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele não quer que a gente esteja na presença de Deus, né? O inimigo das nossas almas, das nossas famílias, ele não quer que a gente ande focado em Jesus. Então ele vai, né, enviar muita turbulência, sim, muitos problemas. Ele vai tentar nos fazer desviar do foco, sim. Mas se estivermos focados em Jesus, duas coisas nós podemos fazer: ou andar sobre as águas, ou passar no meio das águas. Amém? Ainda assim, é viável, compensa, é gratificante andar focado no Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Aqui eu quero colocar agora algumas maneiras práticas para nós permanecermos focados em Cristo. Alguém pode perguntar, né? Como que eu vou focar em Cristo então? Porque os tempos estão muito difíceis. É criança pequena, é trabalho, é chefe, é conta para pagar, é muita coisa, é governo, é isso, é aquilo, é correria, é doença, é enfermidade. Então, como que eu vou conseguir focar em Jesus, ficar olhando para Jesus? Como que eu vou fazer isso? Aleluia. Toma uma solução aqui de água, né? Então, algumas maneiras práticas para permanecer focado, para permanecer.
porque eu creio que todos já estão focados, amém? Então, algumas maneiras práticas para permanecer focado, né, em Cristo, e é algo que todo mundo já sabe, nós precisamos apenas, né, relembrar e praticar. O primeiro é: comprometa-se a ler a Bíblia. É difícil? E é muito simples. Comprometa-se a ler a Bíblia, uma maneira prática de permanecer focado, né, em Cristo. É impossível que uma pessoa esteja firmada na palavra sem ter a sua atenção voltada diariamente para Cristo. Como é que você vai estar focado em Cristo se você não lê a Bíblia? Não lê a palavra de Deus? Né? Precisamos ler a palavra de Deus. Amém? Precisamos ler, porque senão a gente fica assim: nossa, eu gosto de ouvir a palavra do pastor, eu gosto do louvor daqueles irmãos aí, que o louvor deles é benção. Aí você começa a selecionar, e você vai só naqueles pontos que você acha que é bom, que, né, que te agrada, que chama a sua atenção. E a Bíblia? Precisamos ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, a essência, né? É impossível uma pessoa estar firmada na palavra sem ter a sua atenção voltada para a Bíblia. É impossível. Precisamos ler a Bíblia. É preciso ter contato frequente com a palavra de Deus, porque ela é alimento para as nossas almas. A palavra de Deus é alimento, alimento. Tem que ter contato frequente, todos os dias, né? Tenho certeza que vocês se alimentam todos os dias. Pelo menos um café toma todos os dias. Almoça, janta, café da tarde, não é? Todo dia se alimenta, porque senão fica fraco. A palavra de Deus também é a mesma coisa. Para estar focado em Cristo, né? Uma das maneiras práticas é lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, alimentando dessa palavra, é comendo esse livro, as palavras de vida, amém? É preciso ter contato frequente. Lá em Mateus, capítulo 22, no verso 29, olha só o que Jesus diz. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Em outra versão, né, está escrito assim: errais, não compreendendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós erramos muitas vezes, porque não lemos a Bíblia. Deixamos de ler a palavra de Deus, uma coisa simples. Erramos por não conhecer a palavra do Senhor. Aí quando você está lá na célula e faz perguntinhas sobre a palavra de Deus, tem muitos lá que passam dificuldade, se esquecem. Mas por quê? Não é porque não sabe, é porque às vezes não tem a frequência, não está focado na palavra. E eu já fiz isso, né, muitas vezes, de não ler a Bíblia, de achar que só oração tá bom, que só participando, não, tem muita coisa para fazer, eu estou participando de todos os eventos, está uma correria, mas tá bom, participando de encontro, participando de célula, participando de núcleo, e deixando de ler a palavra de Deus. Opa, está errado, então ler a palavra de Deus, comprometer-se a ler a palavra do Senhor. Quem não lê a Bíblia pode ser comparado a um burro com tapa-olhos puxando uma charrete. Vocês já viram aqueles, né, burrinhos que puxando charrete, que tem, né, um tapa-olho assim, ó? Tem dos dois lados. Tá lá o burrinho puxando a charrete, né, o piloto da charrete lá em cima, segurando a rédea, o burrinho puxando, mas tem aquele negócio, aquelas vendas do lado, ele só olha na direção. Se virar para cá, ele olha para cá. Se virar para lá, ele vira para lá. Se for reto, ele olha só para frente. Quem não lê a Bíblia é igual um burrinho que puxa charrete com os olhos vendados. Só olha na direção, né, que alguém virar a sua cabeça. E não podemos ser dessa forma. Amém? Precisamos ler a palavra de Deus, sim, ter esse compromisso de ler as Escrituras, né? Jesus ainda disse: são as Escrituras mesmas que testificam de mim. Então, leia a palavra, até para que ninguém vos engane, para que não chegue um enganador, né, um falso profeta, né, e lance uma palavra sobre a sua vida, e você faz igual um colega que trabalhou comigo, dizia assim: todos os caminhos levam a Deus. Falou que a palavra de Deus, eu abro as portas da minha casa, porque todos os caminhos levam a Deus. E a gente sabe que não é bem assim. Só Jesus
Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se eu não tiver conhecimento da palavra, posso ser até enganado. Não é verdade? Aleluia. Né? Então, nós precisamos estudar, né? É necessário estudar a palavra para aprender, para ter conhecimento, ter entendimento, para ouvir o Senhor através da palavra. É estudar mesmo, irmãos. Né? Igual você estuda na faculdade, porque você quer formar, estuda a Bíblia, porque você quer conhecer Jesus, você quer ouvir as palavras de Jesus, você quer ir para a glória, você quer ter conhecimento, é estudar mesmo. A Bíblia é inspirada por Deus, precisamos estudar mesmo, focar na palavra. Amém? Falar em estudar, precisamos ler a palavra sim. Eu lembro que na época eu estava na escola, estudando, isso há muito tempo, né? Tem bastante tempo. Eu estava estudando sobre, por exemplo, os estados do Sudeste, e sobre, por exemplo, as pessoas, por exemplo, quem nasce em Minas é mineiro, quem nasce em Mateus Leme é Mateus Lemense. Aí eu estava estudando essas coisas e eu arrumei uma maneira interessante de aprender, né? Através de uma rima. Aí eu anotei aqui para os irmãos, espero que vocês não venham rir não, tá? Foi mais ou menos assim, que eu estava estudando para aprender. Quem nasce paulista é quem nasce no estado de São Paulo, porque quem nasce na cidade de São Paulo é paulistano. Quem nasce em Minas é mineiro, quem nasce em Belo Horizonte é belo-horizontino. Quem nasce em Espírito Santo é capixaba, quem nasce em Cariacica é carioca. Opa, peraí. Carioca não, quem nasce em Cariacica é cariaciquense, carioca é quem nasce na cidade do Rio, porque quem nasce no estado do Rio é fluminense. E foi assim que eu aprendi, fazendo uma pequena rima. Amém? Hoje eu não consigo falar rápido mais não, mas é mais ou menos assim, né? Amém? Então, seja qual for a sua maneira, mas estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, alimente-se da palavra do Senhor. Aleluia. O segundo ponto, né? A segunda maneira prática de permanecer focado em Cristo, além de ler a Bíblia, desenvolva sua vida de oração. Alguém achou que eu ia falar algo diferente? Foi pregado isso semana passada, muito bem pregado, muito bem colocado, né, sobre a questão da oração, inclusive oração e jejum, né? Desenvolver uma vida de oração é essencial para ter foco em Jesus. Se você não ora, não tem como você estar focado em Cristo, focado em Deus. Então precisamos orar, é o básico, e todos podem fazer. Não precisa de conhecimento bíblico para orar, não precisa, né, de você ser formado, né, ser estudado para orar, você não precisa ter riquezas para orar, você não precisa, né, ter nenhum ensinamento, basta você abrir a boca e falar com Deus. Então desenvolva uma vida de oração. Orar é gerar intimidade com Deus, gerar intimidade com Deus, né? Eu sempre, em orações, eu falava: Senhor, eu quero ter intimidade contigo, eu quero aumentar essa intimidade com o Senhor. E aí o Senhor falava: então ora, então busca, então ora, busca isso. Quando eu fui no encontro com Deus, em 2000 e pouquinho, Maurício estava lá, Maurício, o Anderson, cadê o Anderson, não está aí hoje, e o Danilo, que está lá em Portugal. Tinha mais alguém, Maurício? Tinha o Elias e tinha o Alvimar, eram 6. Era uma bênção. Gente, qualquer coisa que acontecia, qualquer som, eu estava quebrantado. Oração o tempo inteiro. Oração constante. E eu lembro que eu saí desse encontro, eu estava num nível assim, de intimidade com Deus tão forte, que eu estava enxergando as coisas, né, de uma maneira diferente, enxergando as pessoas de uma maneira diferente. E nos dias seguintes, nas semanas seguintes, né, eu orava dormindo, em sonhos. Eu estava numa fase, pastor Denilson, que, meu Deus, eu estava orando em sonhos,
falando com Cristo, tendo visões, vendo irmãos, irmãos da igreja, conversando com irmãos em sonhos, tendo visões. Isso é ter intimidade com Deus, é estar o tempo todo em oração. Então, orar é necessário, é gerar intimidade com Deus. Jesus ensinou os seus discípulos a orar lá em Lucas 11, a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou, quando vocês for orar, vocês façam assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E ensinou. Então foi ensinado. Agora vamos desenvolver essa oração, Jesus também ensinou a orar a sós com o Pai, o que nós conhecemos como TSD. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 6. Jesus ensinando a fazer o TSD, que é o tempo a sós com Deus. Você entra para o seu quarto e fecha a porta e fala com o Pai, e o Pai que te vê em secreto vai te responder. Então a Bíblia nos ensina a orar, ensina a oração modelo e nos ensina como orar também. Então nós precisamos desenvolver a vida de oração para estar focado em Deus. Aleluia! Quantos estão compreendendo? Amém, graças a Deus, Se você falar com o Senhor durante o dia, naturalmente você se concentrará mais nele. É aquela questão da oração que o senhor Eleni pregou aqui, Você ora quando você se levanta, vai para o trabalho, você pode orar durante o trajeto, deu uma pausazinha para tomar o café, você pode orar. É um trabalho que você não precisa estar com os olhos ali em cima, uma máquina, por exemplo. Você pode estar ouvindo um louvor, pode estar orando ali, na sua mente. Constante oração, orando o tempo todo. Precisamos orar o tempo todo, amém? 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orem sem cessar. Orar sem cessar, sem parar nenhum minuto. É possível? É possível. Você está num ambiente de oração o tempo todo, orar e sem cessar. Isso é estar em sintonia com o Espírito Santo. Orar é priorizar Deus na sua vida. Quando você acorda de manhã e fala: bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Pai. Você está priorizando Deus na sua vida. Você está colocando o Senhor em foco, Agora, quando você se levanta e sai correndo para os afazeres, qual que é o seu foco? Agora, quando você ora, coloca o Senhor em primeiro lugar, faz a primeira oração do dia, você já diz para o Senhor: olha, meu foco é o Senhor. E o seu dia, com certeza, vai ser um dia diferente. Orar pela família também é buscar proteção, é blindar a sua família contra o mal, contra os ataques do inimigo. É buscar intimidade com Deus a ponto de buscar proteção para a sua família. Então orar, desenvolva a oração, foco você e Cristo, e comece a colocar sua família também em evidência, sua família na proteção do Senhor. Motivos de oração nós temos. Motivos de oração nós temos uma lista gigantesca. Propósitos de oração. Então dá para orar sem cessar? Dá. Dá para orar sem cessar, sim. Se acabar os seus objetivos, tem a sua família. Tem amigos, tem vizinhos, tem pessoas nos hospitais, nos presídios. Então motivos para orar sem cessar tem. Podemos orar sem cessar. Para mim e para os outros, amém? Confie no Senhor como seu único protetor. Quando entendemos o poder que há na oração e os benefícios que podemos usufruir com a oração, então focaremos em Cristo. O dia que nós entendemos, o dia que você entender o poder que há na oração, e os benefícios que você pode usufruir através da oração, então tem certeza que você vai focar. Amém? O dia que você crê no poder da oração. Tem um louvor que é assim, eu creio no poder das cadeias que se quebram, mais ou menos assim, Não, cantei errado. Cantei errado. Eu não sou levita não, gente, misericórdia. Mas há um louvor nesse sentido, Poder da oração. Amém? Quando nós entendemos o verdadeiro poder da oração, nós vamos orar. Você vai falar assim: meu Deus, eu tenho uma arma poderosa e nunca usei. Eu tenho uma bazuca aqui, uma .50 e nunca usei. É o dia que você descobriu o poder da oração. Amém? Então focar em Cristo, é desenvolver uma vida de oração.
Já estou quase terminando. Falta só mais 2. O terceiro é: reconheça sua necessidade espiritual e o Senhor como a fonte de todas as coisas boas. Então, reconheça a sua necessidade espiritual e o Senhor como a fonte de todas as coisas boas para a sua vida. Né? O próximo passo é reconhecer a sua necessidade. Nós necessitamos de Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos dele para avançar, para ser vencedores. Né? O mundo oferece vários meios de obter amor, alegria, a paz. O mundo oferece. O mundo oferece várias maneiras de você obter, né, o que a maioria procura, que é amor, a paz, a alegria e né? Mas só que em algum momento, né, isso vai te decepcionar. A alegria do mundo, a paz que o mundo te dá, ela é uma paz enganosa. Um dia você vai se decepcionar. Aleluia. O cristão precisa entender que amor, alegria, paz e uma infinidade de outros dons, né, são resultado de um relacionamento com Cristo. Aleluia. Quer ter uma paz duradoura, uma alegria, né, verdadeira, paz no seu interior? Em Cristo. O mundo não oferece isso. Pode até parecer, né, que a paz, que a alegria, a diversão, mas é engano, a decepção vai vir, a depressão ela vai bater na porta. Agora, quer ter paz duradoura? Cristo fala: eu vos dou a minha paz. É em Cristo. Focar em Cristo, aleluia. Enxergue o mundo como ele realmente é. Nós precisamos enxergar o mundo da maneira que ele é. É um lugar cheio de pecado, de enganação e de morte. Esse é o mundo. Não se engane, né? Não seja Maria, vai com as outras. Você já ouviu esse termo? Né? Não se engane. O mundo é um lugar cheio de pecado, de enganação e de morte. Precisamos enxergar o mundo como ele é, para então nós olharmos para Cristo e focar em Cristo. Se eu não conhecer o mundo, eu não vou ver o quão interessante é Cristo. Aleluia. Né? Quanto mais escuro o mundo é para nós, mais claramente a luz de Cristo se destaca. Então precisamos saber a verdade. O mundo é cheio, né, de perigos, cheio de enganação, cheio de morte. O foco é Cristo, não se enganem. Aleluia. Aqueles que permanecem focados em Cristo verão suas perspectivas sobre as coisas do mundo mudarem. Suas perspectivas mudarem. Aleluia. O vazio espiritual só pode ser preenchido pelo próprio Deus. É Jesus quem nos dá a vitória. É em Cristo que nós somos mais que vencedores. Está lá em Romanos 8:37. É em Cristo que nós somos mais do que vencedores. Então o foco nosso tem que ser em Cristo. Seja você um adulto, sejam crianças, né? Tem uma criança ali, tem adolescente, tem jovens. O nosso foco é Cristo. Amém? Tem que ser Cristo. É por meio dele que nós somos vencedores. O mundo é só enganação. Então veja o mundo como ele é. E por último, não deixe de congregar regularmente. Ah, quer dizer que eu tenho que ficar aí na igreja agora? Sim, também. Uma das coisas é congregar regularmente. Por que eu preciso congregar regularmente? Né? Para estar inserido no corpo de Cristo. Preciso estar inserido no corpo. Aleluias. Tempos difíceis já começaram a bater na nossa porta. Quem já percebeu isso? Os tempos difíceis não estão por vir. Já estão batendo na porta os tempos difíceis. Já estão aí chegando. Já estão chegando, né? Quem não tiver comunhão com Cristo e com a igreja local, preste atenção. Quem não tiver comunhão com Cristo e com a igreja local, não terá chance de suportar o que está por vir. Não vai ter chance. Por isso é importantíssimo, né, congregar regularmente, estar inserido no corpo de Cristo. Falávamos também na célula essa semana sobre isso. É importantíssimo estar envolvido, né, no corpo de Cristo, na igreja local. Importantíssimo.
Veja bem a pandemia. Passou a pandemia, todo mundo ficou em casa. Muitos até hoje não voltaram. Não voltaram. E nem querem voltar. Isso que nós estamos tendo aqui hoje, que é livre-arbítrio de vir para a igreja, de adorar o Senhor, amanhã pode mudar tudo. Pode não existir mais. E aí pode alguém precisar de uma palavra. Olha, eu preciso de ouvir a palavra. E pode não ter quem conheça a palavra para poder ministrar para essa pessoa. Pode ter alguém, sabe, pastor Denilson, precisando de uma oração, desesperado, passando uma luta no tempo, né, da tribulação, do que vai vir, né, que as coisas vão ficar mais perigosas, né. Pode alguém precisar de uma oração e não ter quem saiba orar, quem tem intimidade com Deus. Tempos difíceis, né, Cleiton? Tempos difíceis virão. Então nós temos que valorizar, participar da igreja local. Quantas pessoas, né, que a gente falava, trabalha, né, faz todos os seus afazeres, paga suas contas, volta para casa, liga a televisão, vai assistir um monte de porcaria lá, depois janta e deita e dorme, no outro dia repete a mesma coisa. Fica naquele vazio. Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos na cela, no Aviva, em algum evento, é a igreja reunida, é comunhão, é o corpo de Cristo, é alimento para as nossas almas, é refrigério para a nossa alma, sabe? Ao invés de você ficar pensando, né, ou vagando, né, no espaço, você está se alimentando da palavra de Deus, está em comunhão. Isso nos ajuda a ter qualidade de vida, a ter a mente, né, tranquila. Isso faz com que o nosso corpo respire melhor. Aleluia, vocês estão entendendo? Né? O apóstolo Paulo recomenda em Hebreus, né, 10, 25. Coloca lá para nós, Mídia, por gentileza. Hebreus capítulo 10, verso 25, lá. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então não deixe de congregar, não deixe de estar junto, não perca oportunidades. Vai ter um evento ali, opa, eu vou participar, porque eu vou estar junto com irmãos, eu vou estar num ambiente de bênção. Melhor do que eu estar num outro ambiente de pecado, num ambiente suscetível a ataques. É melhor estar num ambiente de bênção. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O grande perigo de hoje é que, pelo fato de estarem passando por lutas, uma das primeiras coisas que algumas pessoas fazem é deixar de congregar. Nossa, eu não estou indo na igreja não. Ô, pastor, eu dei uma parada porque as coisas não estão boas, estou passando uma luta, então por isso que eu estou quieto, por isso que eu estou apagado. Está errado. Aí que você tem que fortalecer no Senhor, aí que você tem que intensificar no Senhor, né? Exatamente o que acontece com muitos cristãos hoje. Quando as lutas chegam, a primeira coisa que acontece é o desânimo, e depois do desânimo vem um abandono à igreja, o abandono, né, da comunhão, o abandono da presença do Senhor. Agora, se está difícil andar na tempestade, imagina andar sem a presença de Jesus. Se é difícil andar em meio às tribulações, imagina sem Jesus. Pedro que o diga, né? Andar sobre as águas, não tem como, mas com Jesus é possível. Com Jesus é possível. Então, tá ruim sem Ele. Com Ele, às vezes as coisas, né, não estão muito bem. Tem lutas, porque o vento sopra, tem lutas. Mas sem Ele você não tem chance nenhuma. Aleluia. Por isso esteja junto, não se arrisque saindo do aprisco. Sabe o que é aprisco? É o curral das ovelhas, onde há um pastor que cuida, há um pastor que zela, há um pastor que conta todos os dias, coloca comida ali no coxo, leva ela nos pastos vezejantes, né? E coloca água fresca. Esse é o aprisco, onde as ovelhas ouvem a voz do seu Senhor. Não saia do aprisco, não abandone, não seja aquela que vai deixar as 99 e sair buscando o mundo, não. Fique no aprisco, é o lugar mais seguro para se estar, amém? Foque em Jesus, foque no Senhor, aleluia. E seja junto,
né? Participe, esteja envolvido na igreja local, né? Enquanto isso é possível, enquanto está disponível, amém? Participe das células. As células têm sido uma bênção, o Senhor tem renovado tanto. Participe. O Aviva é tanta bênção. Se você ler de trás para frente, dá Aviva da mesma forma. Aviva. Então a Aviva é uma bênção. O Aviva é jovem, não é só para jovem. O Aviva que é jovem. Eu tenho vindo alguns sábados, né? Tem que melhorar mais. Tem sido uma bênção. Participe, né? Venha estar junto. Grandes coisas o Senhor está fazendo aqui. Reuniões de oração, né? Não perca. Conferências, vai ter conferências. Vão ter eventos, Dia dos Namorados. A equipe de eventos vai preparar também. Não perca. Eventos de comunhão, não percam. Esteja inserido na igreja local. Amém? Para você não sair do foco, para você não ser tirado do foco, permaneça junto. É uma equipe, né? A largada foi dada, estamos juntos, não queremos ninguém para trás. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas preferem ficar em casa angustiadas? Não fique, venha estar junto da igreja, junto do corpo de Cristo. Aleluia. Então, recapitulando aqui, né, algumas maneiras práticas para permanecer focado em Cristo. Comprometa-se a ler a Bíblia, básico, ensinamento básico, escolinha dominical, leia a Bíblia. Segundo, desenvolva sua vida de oração. A sua vida de oração é sua, a minha, do pastor Adenilson é do pastor Adenilson, né? Desenvolva a sua vida de oração. Terceiro, reconheça a sua necessidade espiritual e o Senhor como a fonte de todas as coisas boas. Reconheça que você tem necessidades e que o Senhor é que é a fonte das coisas boas, só Ele tem. Reconheça isso, veja o mundo como ele é e escolha Jesus, escolha focar em Jesus. E o quarto, não deixe de congregar, não deixe de estar junto, né, com os irmãos, estar junto com a sua família, porque uns fortalecem os outros. Se um estiver cansado, tem alguém do lado para segurar, para carregar. Se alguém estiver doente, tem anciãos para impor as mãos e orar e trazer cura. Se você estiver sozinho fora da igreja, quem vai te socorrer? Não é o Chapolin. Amém? Então foque em Jesus. Devemos focar nas coisas lá do alto, lembrando que Cristo está sentado no lugar de glória e poder. Amém? Então temos que concentrar nas coisas do alto, em Cristo, aquele que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, aquele que está sentado à destra do Pai, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. É nele que nós temos que focar, nas coisas do alto. Nessa vida é apenas uma corrida, amém? Focar nas coisas do alto. Lembre-se, fomos ressuscitados para uma nova vida com Cristo. Eu fui ressuscitado para uma nova vida com Cristo. Então vamos viver essa nova vida com Ele. Vamos desfrutar nessa nova vida com Ele, né? Para focar nas coisas, devemos conscientemente remover nossa atenção das coisas que são aqui da terra. Remova sua mente das coisas da terra para focar em Cristo. Não há como você focar em Cristo e nas coisas da terra. Prioriza as coisas do Senhor. Eu sei que talvez você tenha muitas coisas para resolver, mas foca em Cristo. Foca em Cristo. Ele, coloca Ele, o nome mais doce do universo, Jesus, é o primeiro, o topo da lista. Aí depois você vai listando as outras coisas, amém? Foca em Cristo, que é a luz, e as outras coisas, né, vão clarear na tua vida, em nome de Jesus. Jesus voltará em breve. Mantenhamos, né, o nosso foco nele. Não tire os olhos de Jesus. Aleluia. Quero te convidar agora para louvarmos ao Senhor, para adorar. Gostaria que você ficasse de pé e adorasse a Deus, olhasse para Jesus.